Vai. Fala, seus lindos! Mais uma aula à distância para vocês aí do 7º ano. Quem fala com vocês é o professor Douglas, professor de História. E a gente vai dar uma continuidade na nossa aula sobre o feudalismo. E hoje a gente vai falar sobre o funcionamento dos feudos. Onde eles viviam os camponeses, onde viviam os nobres, como que funcionava, como que era a dinâmica social dentro de um feudo. Tudo isso a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Peguem uma caneta aí, um papel, anotem aquilo que vocês acharem que é importante. E vamos lá, pessoal. Onde viviam os camponeses é a primeira coisa que a gente vai falar. Professor, onde que eles viviam? Eles viviam na aldeia, tá? Normalmente essas aldeias, elas tinham moradias feitas de palha, tá? E madeira, chão batido de terra, né? Como nós já falamos, tinha a igreja. E normalmente esses camponeses eles pagavam alguns impostos para os senhores feudais. E impostos esses que a gente vai ver nesse próximo tópico, tá? Eu vou falar sobre cada um deles e eu vou explicar cada um desses impostos. Vocês vão ver que eles pagavam muitos impostos e impostos absurdos. Saca só. Corvéia, tá? A corvéia era alguns dias da semana que o camponês ele tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal, tá? Sem ganhar nada por isso, né, gente? Então ele tinha ali 3 a 4 dias da semana que ele trabalhava nas terras ali do senhor feudal. Existia também a talha, tá? Que era uma entrega da produção, tudo aquilo que eles produziam naquele pedacinho de terra que eles tinham, tá? Os camponeses, eles acabavam entregando uma parte disso, ou a maior parte disso, para o senhor feudal. Tinha a banalidade, que era o imposto que eles pagavam sobre as instalações do feudo. Quais instalações, professor? Tinha o moinho, onde eles moíam o cereal, que a gente vai falar depois. Existia o celeiro, tá? Onde eles estocavam esses produtos que eles produziam a mais, e aonde dormiam os cavalos ali também, nos celeiros. Então, para cada um dessas instalações que eles utilizavam, eles também pagavam o imposto para o senhor feudal. Mas esse imposto, professor, é dinheiro? Money? Cascalho? Faz-me rir? Não, gente. Não era dinheiro, não era money, era em produtos. Tudo que era imposto que eles pagavam para o senhor feudal, eles acabavam pagando em produtos. Existia a captação, que era um tributo que eles pagavam anualmente. Todo ano eles tinham que pagar uma parte da produção para o senhor feudal, além de tudo isso que eles já pagavam. E agora vem um imposto que esse é o absurdo que eu falei para vocês, que é a mão morta. Professor, como assim mão morta? Quando morria um camponês, tá? Eles tinham que pagar uma multa, porque era uma mão de obra a menos trabalhando naquelas terras ali e produzindo para o senhor feudal. Então, até quando morria um ente querido, gente, olha lá, olha a tristeza desses camponeses, tá? Até quando morria um ente querido, eles tinham que pagar um imposto sobre isso. E o último imposto era o tostão de Pedro. Professor, o que era o tostão de Pedro? Pelo nome já dá para tirar uma base, era o imposto que eles pagavam para a Igreja Católica. Além das terras que eles ganhavam dos senhores feudais, do próprio rei, a igreja também recebia dos camponeses um dízimo, tá? Era como se fosse um dízimo, mas era um imposto que eles pagavam para a igreja. Ali do lado da vila, tá? Existiam as plantações. Nas plantações eles faziam um sistema que era muito interessante, gente, para a época. Como eles não tinham muitas tecnologias, e eu não sei se vocês sabem, o Madruga já trabalhou sobre isso também, mas o solo, conforme você vai plantando, o solo ele vai cansando, ele vai se desgastando, tá? E vai ficando cada vez mais fraco e vai produzindo cada vez menos. Então eles desenvolveram ali um sistema que era chamado o rodízio ou rotação. Professor, o que era o rodízio ou a rotação? Eles dividiam a plantação em 3 partes, tá? Uma das partes eles não plantavam nada. Na outra parte ele plantava o cereal A. Na outra parte ele plantava o cereal B. Um exemplo. Depois que eles colhiam, naquela parte que não tinha nada, eles plantavam, por exemplo, o cereal A. E na parte onde estava o cereal A, eles plantavam o cereal B. E a outra parte acabava descansando a terra. Com isso, fazia com que sempre eles produzissem bastante, porque a terra estava propícia para a agricultura, tá?
Existia também dentro desse feudo, que é essa propriedade que nós vimos, o manso servil, que era o pedacinho de terra dos camponeses, agora sim, era onde eles cultivavam e tiravam o seu próprio alimento. E mesmo do manso servil, eles tinham parte da produção para o senhor feudal também. Tá? O moinho, que eu já falei para vocês, era onde eles moíam o cereal. Normalmente, esses moinhos, eles eram movidos com a força da água. Provavelmente vocês já viram alguma imagem, ou já viram, né, alguma ilustração relacionada a isso. Que a água que ia movendo o moinho, tá? E aí lá dentro acabava moendo o cereal. A área de pastagem ou bosque. Professor, o que era a área de pastagem ou bosque? Era o lugar onde os animais pastavam, o nome já diz, né, professor? É óbvio. E também os bosques onde os senhores feudais acabavam praticando a caça. Nessa época eles tinham como uma modalidade, como um lazer, os senhores feudais, a caça. Então era nos bosques que eles acabavam praticando a caça. O manso senhorial, o nome já diz, tudo a gente vai pelo nome, né, gente? Manso senhorial, se aqui o manso servil é a terra dos camponeses, o manso senhorial é a terra do senhor feudal, tá? Era ali que ele produzia tudo aquilo que eles necessitavam, que a nobreza necessitava. E era nessa terra do manso senhorial que os camponeses trabalhavam. Lembra dos impostos que eu falei para vocês? Lembra? Lembra? Lembra da corveia? Que era um dos impostos, que eram os dias que eles tinham que trabalhar. E esses dias que eles tinham que trabalhar era no manso senhorial. O celeiro, tá? Que eu já falei para vocês, era onde eles armazenavam os cereais e aquilo que eles produziam, tá? E aí o castelo, que é o último ali, que era onde vivia a nobreza. Normalmente esses castelos eles tinham que ser com muralhas grandes, tá? Construções bem edificadas. Por quê, professor? Pelo seguinte, era uma época de muitas invasões, era uma época de muitas guerras. E dentro do castelo normalmente vivia a nobreza, que nós já falamos, senhor feudal com a sua família, viviam também os cobradores de imposto, viviam os próprios cavaleiros, tá? Quando acontecia de ter uma invasão nos feudos, todos aqueles que eram convocados para a guerra, eles iam para dentro das muralhas do castelo, tá? Para se abrigar, e ali ficavam. O professor camponês também ia? Os que estavam lutando, sim. Tá? O senhor feudal ele não abandonava os camponeses na hora dessa invasão. Por quê? Porque era uma das coisas que ele prometia para os camponeses. Além do pedacinho de terra para tirar o sustento ali, os senhores feudais também eles ofereciam proteção para esses camponeses. Proteção essa dessas invasões que eu estou falando. Tá? Provavelmente vocês já devem ter visto algum castelo, tá? Num filme, ou até num próprio documentário, que ainda existem alguns castelos lá da época medieval. Professor, uma dúvida, eu já vi no desenho, eu já vi no Pica-Pau, eu já vi em qualquer um lá, o castelo com um rio em volta, ou tipo um lago, alguma coisa assim, com jacarés, né? Um fosso, alguma coisa assim, né? Gente, isso tinha, realmente tinha, só não tinham os jacarés, como tem no desenho, só não tinham as piranhas, como tem no desenho, mas o poço acabava tendo madruga, achava mais interessante, e eu também, se tivesse alguns crocodilos ali, para dar um suspensezinho, negócio, né, para ficar mais protegido também. Mas era o castelo, então a gente finaliza com o castelo. Na vila, nós já falamos na outra aula, tinha também a igreja, né, lembra que eu falei? Normalmente no centro da vila, que era a primeira coisa a ser construída na vila, e era basicamente assim que funcionava um feudo, tá? E era nessa dinâmica, lógico que nem todos eram iguais, gente. Cada um tinha uma configuração, mas basicamente era isso aqui, ó. Esse é o básico. Muda um pouquinho alguma coisa, muda outra, dependendo de um feudo para o outro, mas a estrutura era essa, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar dos feudos para vocês, tá? A nossa atividade para essa aula, ela está na página 170, atividade 2, tá? Exercício 1 e 2. Não esqueçam de fazer, de postar os exercícios. Quem está com dificuldade
para postar os exercícios na sala de aula virtual. Fica tranquilo. Tá? Com o tempo vocês vão pegando o jeito, vocês vão aprendendo. Eu espero que não demore muito para acabar tudo isso, né? Já estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de saudade da sala de aula, por incrível que pareça, eu tenho certeza que vocês também estão, tá? Quero muito dar um abraço em cada um de vocês, presencial, calor humano, aquela coisa gostosa, tá bom? Um forte abraço do professor Douglas, aquele beijo, pode ir pra galerinha, é nóis! E os dragões, onde é que ficavam? Os dragões, infelizmente, não tinha, Madruga. Droga.